Maria Cristina Andrade, liderança comunitária do Acordo de Pesca de Igarapé, Inhamundá e Boca dos Currais. Emerson Carvalho, liderança comunitária do Acordo de Pesca do Lago Sapucuá e Paraná de Matapi. E Laura Nazaré, coordenadora de sustentabilidade da Hidrovias do Brasil. Podem sentar. Senhoras e senhores, lembramos que estamos na COP30, um espaço comprometido com a sustentabilidade e responsabilidade ambiental. Por gentileza, quando saírem daqui, esse é o último painel, levem consigo qualquer lixo ou material deixado embaixo das cadeiras e descartem nos coletores adequados. Afinal, a colaboração de todos nós é essencial para mantermos este ambiente limpo, a COP30, e alinhado aos valores que estamos defendendo na COP30 aqui em Belém do Pará, a capital da Amazônia, do Brasil e do mundo. Com a palavra a moderadora Raíssa Amorim. É com você. Boa tarde, agora sim. Boa tarde a todos, agradecer a presença de vocês, plateia cheia. Só explicar que eu já estava aqui em cima do palco, porque eu participei do painel anterior, tá bom, pessoal? Eu já estava aqui fiquei. Cumprimentar meus colegas de painel, agradecer a Laura, em nome da Hidrovias, pelo convite para o painel e dizer que esse assunto é um assunto muito caro para mim. Como vocês viram, não sei se vocês puderam participar do painel anterior, a relação aberta e a governança com as comunidades, para mim, é um assunto de extrema relevância e que a gente não pode fazer projeto, a gente não pode desenvolver infraestrutura sem esse tipo de comunicação e de cooperação. Então, novamente, obrigada a Hidrovias. A Hidrovias preparou uma fala aqui para mim, então eu vou reproduzir. A Amazônia é o coração das soluções climáticas do planeta. E aqui no Pará, o manejo sustentável dos recursos naturais tem sido um campo fértil para a inovação e colaboração. Hoje vamos conhecer uma experiência concreta de governança compartilhada que une governo, comunidades e o setor privado na gestão participativa da pesca. Uma parceria inédita entre as SEMAS do Pará e a Hidrovias do Brasil, que tem transformado territórios e fortalecido o protagonismo da comunidade, das comunidades. Por favor, secretário, fique à vontade. Obrigado. Eu queria agradecer aqui o setor de transporte pelo convite, especialmente a Hidrovias do Brasil. A gente está muito contente dessa parceria, já tem mais de ano, né? Eu acho que aqui a ideia do nosso painel é relatar um pouco um case de sucesso que nós temos de parceria público-privada e que envolve também as comunidades no estado do Pará. Quando o governador ele ganha as eleições em 2019, a primeira coisa que ele me pediu, enquanto gestor, foi que a gente cuidasse dos acordos de pesca no estado. Era uma demanda que tinha sido muito chamada a ele durante a campanha eleitoral e ele passou essa missão para a gente. A partir daí, a gente forja um arranjo normativo de política estadual de pesca artesanal e isso vem em 2021, a política estadual e posteriormente, as regulamentações. E como é que a gente vai implementar isso? E por que isso é importante? Né? Nós temos, na verdade, um universo pesqueiro no estado do Pará extraordinário, em todas as regiões, mas especialmente era uma demanda da região do Tapajós, do Baixo Amazonas, onde há, de fato, ali diversas comunidades pesqueiras que atuam e vivem da pesca, com a sua base alimentar, socioeconômica, territorial, cultura, tudo ligado, associado à pesca. Então, começamos a elaborar todo um esforço de equipe técnica da SEMAS que vai a campo a partir de um chamamento da comunidade. Esse primeiro ponto é super importante. Por quê? Porque, na verdade, não é a SEMAS que impõe a necessidade de uma regra comunitária de pesca entre diversas comunidades que dividem um determinado território.
a comunidade precisa solicitar, porque aí é uma demanda que vem da própria comunidade e a gente passa, então, enquanto Estado, a atender e fazer esse processo de mediação. Acho que outro ponto de destaque nessa política é as regras comunitárias de pesca, elas não são definidas pelo Estado. Não é o Estado que estabelece uma norma para as comunidades obedecerem. A gente inverte, a gente cria uma inovação. Na verdade, é a regra comunitária que passa a ser validada pelo Estado. Então, o Estado ele atua nessa política apenas fazendo a mediação entre os interesses de diversas comunidades que dividem um determinado território de pesca artesanal. Aí a gente percebe que há, em diversas regiões do Pará, situações diferentes. Por que as comunidades querem estabelecer regras comuns de pesca artesanal entre elas? Porque, bem, em determinada região é conflito entre eles mesmos. Normalmente, pessoas que pescam de forma diferente das outras, o outro não concorda, ou com uma malha de pesca muito pequena. Porque a malha de pesca pequena normalmente é um objeto de discussão nesses acordos de pesca. Se eu pesco um peixe muito pequeno, ele não vai possivelmente reproduzir, porque ele não vai chegar à fase adulta, não vai ter ali uma etapa de reprodução que vá estabelecer um nível de sustentabilidade pesqueira, de oferta do peixe. Então, se eu pesco o peixe muito ainda na fase inicial, ele perde esse tempo de fase da vida de reprodução, portanto, isso pode afetar a sustentabilidade pesqueira a médio e longo prazo. Então, normalmente, os acordos de pesca definem um tamanho de malha de pesca, em razão disso. Então, é para definir entre todos eles, todo mundo tem que utilizar a malha de pesca desse tamanho. Outro tipo de conflito é o conflito de agentes externos. São justamente frigoríficos, pesqueiros, que contratam embarcações, que contratam bajaras, que são embarcações de alta velocidade, que vão fazer, então, migrar para esses territórios de pesca artesanal e fazer arrastros de pesca. Então, acaba que não são pessoas, muitas vezes, da própria comunidade, mas são pessoas de fora que fazem esse trabalho fazendo o arrastão de pesca. Então, isso cria um impacto na sustentabilidade da pesca daquele território comunitário onde o uso da pesca artesanal é comum. E dali eles tiram o seu sustento, né? Então, eles buscam também. Então, quando a gente... É engraçado isso, porque numa das primeiras discussões eles queriam até proibir a entrada de embarcações naquele determinado território. A gente tinha que dizer o seguinte: olha, a gente não pode proibir por lei a navegação, o trânsito e vida das pessoas. A gente está contrariando a uma questão constitucional. O que a gente pode dizer é que se alguém quiser fazer pesca naquele lugar, tem que fazer pesca conforme essas regras aqui. Então, ele não pode utilizar a malha diferente, ele não pode fazer arrastão de pesca, caso a comunidade não permita no acordo de pesca. Enfim, ele tem que obedecer aquelas regras territoriais que foram definidas pelas comunidades que ali vivem e dali sobrevivem. Então, a gente tem um trabalho normalmente que envolve, no mínimo, 6 meses, mais de uma incursão à comunidade, fazendo a mediação das regras que eles definem em comum, em reuniões comunitárias. E aí, a partir daí, no momento que chega num ponto de consenso entre os comunitários, aí sim o Estado valida aquela normativa. E claro também que não pode envolver essa normativa, não pode envolver também a pesca, a proibição, apetrechos de pesca, porque são proibidos por lei. Mesmo que seja uma questão, muitas vezes na Amazônia há uma questão cultural de uso de alguns apetrechos, o Estado não pode validar práticas de pesca que são proibidas por lei, apetrechos, né, de pesca que são proibidos por lei. Então, isso também, a SEMAS participa fazendo essa orientação, e aqui o destaque aqui é a Fernanda, que integra essa equipe, está aqui presente, integra essa equipe que faz esse trabalho inicial de mediação das regras comunitárias. Então, a SEMAS ela participa com esse papel mediador e, claro, na validação dessas normas. A partir daí, o Estado publica a norma do acordo de pesca, validando a regra comunitária. Não foi o Estado que definiu a normativa do território, né?
A gente tem percebido também a importância do pescador, e aí dentro de uma conferência de mudanças climáticas é importante destacar, porque muitas pessoas não conseguem enxergar qual é a importância do pescador para o debate da mitigação climática. Tem um caso que eu conto bastante, foi uma conversa que nós recebemos o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, para financiar políticas públicas no estado do Pará. E aí a gente pede, nessa conversa, que eles apoiem um acordo de pesca da política estadual de ordenamento pesqueiro artesanal. Mas o que isso tem a ver com combate ao desmatamento? Ele vira para mim e diz: ele não conseguia entender por que apoiar um acordo de pesca artesanal tinha a ver com combate ao desmatamento, porque ele tinha um recorte de financiamento que era para apoiar o combate ao desmatamento. Aí eu expliquei assim: olha, deixa eu lhe falar uma coisa, tudo é uma questão de equilíbrio de uso de recurso natural. Aonde tem pescador é onde existe floresta preservada, é só olhar no mapa do estado do Pará. Por que isso acontece? Porque o pescador ele utiliza seu modo de vida, sua subsistência socioeconômica do recurso pesqueiro. Então, ele utiliza a floresta muito mais para coleta de recursos. Então, há relação de equilíbrio de uso ali, né? Se o pescador passa a perder, ou as comunidades passam a perder a sustentabilidade pesqueira daquele território, fatalmente ele vai buscar a sua sobrevivência em outros meios, criando, então, um desequilíbrio de uso de recursos. Houve um desequilíbrio no recurso pesqueiro, portanto, vai gerar um desequilíbrio também no uso da floresta que ele tinha antes. E aí, quando a gente explica isso para o BID diz: então, nós vamos apoiar um acordo de pesca. Então, assim, é muito importante para nós, e eu acho que é muito melhor a comunidade pesqueira dizer do que eu, da importância que tem o pescador para o equilíbrio do uso dos recursos naturais da floresta e para a questão climática. E aí você percebe, por exemplo, regiões não só no Tapajós, no Baixo Amazonas, mas também aqui na zona costeira paraense, aonde habitam esses pescadores extrativistas pesqueiros, é onde a gente tem, de fato, floresta preservada. Um outro exemplo que eu poderia citar é quando a gente começa a aplicar em campo o pagamento por serviços ambientais de imóveis rurais. Há 2 anos atrás, teve 2 municípios que se destacaram assim, disparado na frente em número de imóveis que estavam recebendo o pagamento por serviços ambientais. Aí eu falei: poxa, que história é essa? Por que só esses 2 estão realmente são municípios preservacionistas? Eu quero ir lá visitar. Quando eu chego para visitar, um desses municípios era Almerim, eu percebi ali no campo que é justamente um município onde o uso da floresta, onde a economia preponderante do município é a pesca. Então, PSA de conservação, pagamento por serviços ambientais de conservação, de excedente florestal, ali tinha muito. Por quê? Explica justamente esse equilíbrio de uso entre o recurso da floresta e o recurso pesqueiro. Então, o município que tinha uma economia preponderante da pesca era o município que preservava mais a floresta e, portanto, recebia maior número de recursos por pagamento por serviços ambientais, ecossistemas por preservação da floresta. Então, assim, são ensinamentos que a gente vai, com a política pública avançando, a gente vai tendo um aprendizado que vai também nos ajudando a moldar a direção das políticas, porque a gente percebe que ali funciona melhor aquele modelo. A Pará é um estado de realidades muito diferentes. E, de fato, a gente tem hoje uma demanda de cerca de 30 acordos de pesca comunitários em todo o estado. 14 nós já finalizamos. E nós temos ainda aí 15, 16 que estão em tratativas com as comunidades para que a gente possa firmar. Agora, tem muita comunidade que ainda nem sabe, né, que a gente faz esse trabalho. Então, também é um trabalho que a gente busca fazer com os municípios de divulgação dessa política que possam colaborar com esse arranjo, né, de regras comunitárias de pesca. Aí onde entra a hidrovias. Aí, na verdade, nós percebemos que não somente a norma no papel, ela torna uma política pública efetiva.
E a gente, no processo de escuta ativa com as comunidades extrativistas, muito nos demandava, poxa, mas a gente queria... Como é que as pessoas vão saber, sobretudo pessoas de fora daqui, que aqui é um território pesqueiro artesanal com regras de pesca artesanal? Então, uma demanda muito corrente que eles tinham era de sinalização desse território pesqueiro artesanal. E, para isso, a gente precisava de recurso. Do mesmo modo, de que forma vocês podem ajudar para a gente fazer o controle de monitoramento, de orientação às pessoas que vêm pescar aqui? Como é que eu chego até ele, a fiscalização e etc. Então, também era uma demanda corrente, uma lancha, para que eles possam fazer não só o monitoramento entre as diversas comunidades que cada acordo de pesca abraça, porque tem acordo de pesca que são... Eu acho que tem mais de 100 comunidades num só acordo de pesca. Tem território de pesca artesanal nosso, o Lago do Curuai, que são mais de 200 mil hectares. Isso é um país, praticamente, né? Onde envolve 3 municípios. O município de Óbidos, Santarém e Juruti. Então, assim, só um território de pesca envolve territórios de 3 municípios. Então, assim, é uma complexidade de relação e de potencialidade de conflito de uso dos recursos que um acordo de pesca ele chega como se fosse uma regra de entendimento entre essas comunidades, como essa prática deve ser feita. E ali, eles pedem para o Estado, poxa, mas apoiem a gente aqui, né? E a gente conversando com a Hidrovias, num diálogo sobre o ISG da empresa, a gente pede para a Hidrovias, tentem enxergar, e não somente a Hidrovias, mas tentem enxergar o ISG alinhado com as políticas públicas prioritárias que o Estado estabelece. Então, não é... Porque, assim, aí eu preciso contar um pouco isso, porque o licenciamento ambiental, normalmente, ele é tratado dentro das empresas num departamento diferente, numa diretoria diferente, cuida do licenciamento ambiental. E tem uma outra diretoria de sustentabilidade, normalmente, que cuida do ISG. E elas duas aqui não se integram. O próprio estudo de componente socioeconômico, que é exigido no licenciamento ambiental para essas ações de mitigação e de relação social, sequer, em muitos casos, não passam por uma avaliação da equipe da diretoria de sustentabilidade. É proposto pelas empresas uma forma de relação social, da presença da empresa ali, ou seja, no licenciamento, mas isso não é dialogado com a diretoria de sustentabilidade. Então, a gente percebe que, em muitos casos, é um processo do licenciamento muito mais de fluxo de obtenção de um auto autorizativo, um processo cartorial de obtenção da licença, enquanto a diretoria de sustentabilidade está pensando, de fato, questões inovadoras de impacto social positivo e etc. Mas isso não está dialogando uma coisa com a outra. E o que a gente pede, a partir dessas ações voluntárias que o ESG estabelece, esse universo, né, de ações voluntárias a partir do ESG, que ele tenha o melhor diálogo com a questão social, mas com as políticas públicas que o Estado estabelece. E aí eu chamei o Cortinas e disse assim, Cortinas, o Cortinas me pediu assim, não coloca isso como condicionante. E aí a gente entende. De fato, foi um ensinamento, porque o que a Hidrovias disse para a gente, naquele momento, foi o que funcionou dali para frente. Porque hoje nós temos mais de meia dúzia de acordos com grandes empresas nessa modelagem. Não é na condicionante, é um acordo de cooperação técnica. Então, é lá no acordo de cooperação técnica que a gente desenha essa relação de diálogo e melhor sinergia entre o ISG voluntário e a política pública prioritária que o Estado está estabelecendo dentro do seu plano estadual, política estadual de mudanças climáticas. E aí, a gente tem realmente um ensinamento muito grande de 2 anos, e eu agradeço muito a Hidrovias por ter sido a pioneira. De fato, a empresa foi a pioneira nesse diálogo e abriu portas para várias outras que vieram em seguida. E aí a Hidrovias realmente direcionou, então, através desse acordo de cooperação técnica, a gente desenhar um pacote de apoiamento às comunidades que têm acordo de pesca. Então, hoje, várias... Poxa, eu não estou passando, né?
Eu acho que eu já falei tudo isso aqui. Bem, a gente, é um pouco aqui para ilustrar para vocês o que eu estou dizendo. Então, hoje a gente tem placas, né, de sinalização do território pesqueiro artesanal. Não é uma unidade de conservação, não é um território oficializado, né, por um órgão gestor como o INCRA, tá? Mas é um território legitimado por uma regra comunitária de pesca artesanal, regra comum entre comunidades, onde a gente sinaliza o limite dos territórios pesqueiros. E até, apesar da Hidrovias nem trabalhar no Rio Caeté, nem passar pelo Rio Caeté, ele ampliou nessa política, se envolveu de tal maneira que apoia, inclusive, aqui em Bragança, nesse caso, onde a gente instalou essa placa nesse dia. E aí a comunidade ela se sente realmente um pertencimento àquele território, e ali também serve para pessoas externas entenderem que ali eles precisam estar atentos, que a pesca naquele lugar ele precisa ser feito conforme regras comunitárias. A gente estabelece um QR Code lá em cima, né, justamente para quem quiser acessar essas regras comunitárias, pode ter acesso no QR Code lá em cima com o seu celular, tá? Aqui nós temos já 14 acordos de pesca já firmados. A dimensão disso envolve 334 comunidades, 20 mil famílias de pescadores beneficiadas e mais de 600 mil hectares de território de pesca artesanal regulamentados por acordos de pesca. Então, nós temos ainda vários processos em atuação, e aí envolve todas as regiões do Pará. Nós temos, inclusive, acordo de pesca do camarão, que está sendo discutido no Marajó. Então, não é somente o recurso pesqueiro, tem acordo de pesca do Mapará, oh meu Deus, Cametá, e, enfim, Salinas, Bragança, vários acordos de pesca do caranguejo agora em Bragança. A gente está avançando, então, com... para cá. Aqui é um pouco da espacialização dos acordos de pesca, onde eles estão localizados. Então, normalmente na faixa norte do estado do Pará, né, onde tem, de fato, ali a abrangência maior dos nossos rios. Então, tanto na região do Tapajós e Baixo Amazonas, como também aqui na região do Rio Capim e do Nordeste Paraense. Aqui são exemplos de reuniões das comunidades. Então, ali, por exemplo, é o momento que eles aprovam as regras comunitárias, né? Todo mundo levanta a mão e aprova o texto final da regra, que vai ser, então, publicada pela SEMAS. Aqui é o momento de entrega do acordo de pesca homologado, né, nesse segundo momento. Isso aqui foi em Arapixuna, na região de Santarém. Enfim, tem várias aí, reuniões comunitárias para vocês terem um exemplo como é que isso se dá. Momentos de entrega, com também momentos de diálogo da equipe da SEMA junto com as comunidades. Aqui foi o dia que o governador entregou as primeiras lanchas junto com a Hidrovias do Brasil, em Santarém, junto com as placas de sinalização do território pesqueiro. Às vezes são territórios que são muito longínquos, né? A equipe da SEMA, de fato, vai a lugares muito distantes para fazer esse atendimento. Aqui é um exemplo do nosso acordo de pesca com um movimento de pescadores do Baixo Amazonas, onde eles solicitam, através do movimento ali do Tapajós e Baixo Amazonas, que nós possamos atuar nessa política. Aqui são exemplos de territórios pesqueiros que são objeto de acordo de pesca. Então, aqui tem 14 comunidades com 30 mil hectares, é justamente o Sapacoá e o Paraná do Matapi, do Emerson, né? E o outro é o acordo de pesca do Igarapé e Inhamundá, em Oriximiná, com 5 mil hectares e 2 comunidades. Então, todos eles são georreferenciados. A publicação da norma sai com esse georreferenciamento. Aqui são 2 modelos de placa. Aquele que sinaliza que aqui tem acordo de pesca, mas nós temos também um modelo de placa que estabelece quais são as principais regras de permissão e de proibição. Então, elas ficam sinalizadas, então elas ficam mesclando, né? No território pesqueiro, a gente como é que se diz? Espalha, né, várias placas desse tipo,
mas também aquelas outras sinalizando que aqui tem acordo de pesca, que é esse modelo aqui. Aqui é o modelo da lancha que a gente tem entregue junto com a Hidrovias do Brasil, né, que são modelos adaptados a cada realidade. Tem uns que precisam de um motor mais potente, em razão de serem maiores distâncias, né? Tem outros que não precisam tanto, porque são regiões de lagos, então com distâncias menores. Então há esse trabalho que a equipe faz também, né, de diagnosticar essa real necessidade. E nós estamos aí hoje, né, com um total aí de 12 parcerias já, 8 programas atendidos, 11 milhões de investimento. Aqui é o acordo que nós assinamos com a Hidrovias do Brasil. Isso foi em 2024, né? Acho que no primeiro semestre, não foi? Foi aí que a gente formalizou o nosso entendimento. E aqui, realmente, já o trabalho da consultoria contratada para fixar essas placas nos territórios pesqueiros e as entregas das lanchas em Santarém. Então é isso, gente. A gente tem aí esse trabalho de sinalização dos territórios, embarcações de monitoramento das regras do acordo, um kit de equipamentos também que é entregue à comunidade e curso de educação ambiental, que a gente chama de pós-acordo de pesca. A comunidade tem solicitado muito isso. A gente tem buscado, por exemplo, cursos de trabalhar com a biojoias, né, para as mulheres dessas comunidades. Então, não para apenas com essas entregas. Né, tem uma que a gente está discutindo a possibilidade de fornecimento da pele do peixe para transformar em produtos como bolsas. Vocês devem ter visto aqui bolsas, né, sendo vendidas a partir da pele do peixe. Então, a gente queria muito fazer essa inclusão produtiva dos pescadores para ter esse ganho adicional de renda também nas comunidades a partir do fornecimento da pele do peixe. Tem várias. Esse é o trabalho que faz a equipe do pós-acordo de pesca da educação ambiental. E os diálogos pesqueiros, porque essa política ela continua num diálogo constante com as comunidades. Né? Às vezes elas pedem ajustes, as regras não são eternas, a própria comunidade pode rever as suas próprias regras. Né? A gente estabelece um período mínimo de 2 anos, mas é uma forma da gente fazer o monitoramento. E a ideia qual é? No momento que a gente consegue mapear, a partir de um GPS que a gente entrega à comunidade, se a gente consegue mapear quais são os pontos de conflito em cada acordo de pesca, daqui a 1 ano, 2 anos, a gente consegue enxergar, no momento que a gente for jogar no mapa isso, aonde é que há o maior número de ocorrências de conflito desse uso pesqueiro. Então, a ideia de a gente marcar isso com o GPF é daqui a 2 anos fazer um retorno com a comunidade e dizer, olha, os conflitos de uso da pesca aqui no território de vocês acontecem aqui nesse lugar, com maior frequência. Então, a gente pode adequar a política para mitigar essa situação acontecendo nesse determinado lugar. De repente, é só numa comunidade que isso acontece. Isso a gente vai enxergar só daqui a 1, 2 anos, no momento que a gente termina esse trabalho de monitoramento das ocorrências. E dizer que não é uma política só que da SEMAS, na verdade, envolve todos os municípios que a gente integra essa política, onde estão esses territórios pesqueiros, parceria da Hidrovias do Brasil, parceria de outras secretarias do Estado, como, por exemplo, a Secretaria de Estado Agropecuário e da Pesca. Há também apoio em alguns acordos de pesca de entidades não governamentais. E é um trabalho, de fato, coletivo entre a sociedade civil, setor privado e o poder público. Então, eu acho que eu fico por aqui. Só queria passar rapidamente esse vídeo. Alguém pode passar o vídeo? Logo no início, antigamente, a gente tinha muita safra, muito mapará aqui na nossa localidade. E assim que a gente comprou rede, esse peixe foi sumindo. Foi sumindo e quase na abertura da pesca, que é no dia 1º de março, a gente não se encontrava com peixe para pegar. Com a necessidade devidamente à grande escassez do mapará, principalmente do mapará, que é a nossa principal espécie. Daí então, alguns grupos de pessoas começaram a se mobilizar para discutir o acordo de pesca. Município de Cametá, município do Limoeiro, do Ajuru,
aquela quantidade de peixe que o pessoal pegava. Né? Por que eles pegavam esse peixe lá e a gente para cá, que é a mesma água, é o Baixo Tocantins, a gente não tinha. Estava falando que para lá estavam se dando muito com um acordo de pesca. Então não foi diferente, a gente se organizou para cá, a gente convidou umas famílias e iniciamos um grupo de 50 famílias, é onde nós começamos a fazer a preservação do Mapará. Pedindo só de boca, não era lei, né? Esses acordos de pesca ele vai nos ajudar muito na educação ambiental, no tamanho do pescado. A gente está conversando com os pescadores da região. Tem muito equipamento que não são no padrão, né, são malha pequena. A gente está trabalhando isso. Então, quando a comunidade se organiza, eu vejo que é um ponto fundamental para o estado do Pará e para os municípios que estão aderindo a esse acordo. Hoje já completa 3 reuniões que estão vindo aqui conosco na comunidade. Então, acho que isso é muito importante e essa que deve ser a política do nosso governo para que possa ajudar todas as nossas comunidades ribeirinhas. A gente já conseguiu aprovar as regras gerais que tratam sobre o que estaria permitido e o que estaria proibido na área do acordo de pesca da comunidade do Rio Maúba. Nós, enquanto sociedade civil, buscamos esse apoio para estar discutindo e celebrar a questão do acordo de pesca, porque a escassez do pescado era muito grande. Com isso, já iniciamos o 2023 com um uso bem expressivo de pescado no dia da abertura da pesca. Hoje é um momento muito importante para nós moradores daqui da nossa localidade, inclusive até para o município geral, que é o fechamento do nosso acordo de pesca, a documentação que nós precisamos para que nós possamos se respaldar juridicamente dentro do Estado, para que nós possamos ter muitos benefícios dentro da nossa localidade. Eu considero que esses poucos encontros que nós tivemos foram extremamente proveitosos, porque a comunidade está extremamente... Do acordo de pesca, principalmente porque a gente acredita que vai ter um resultado positivo para a nossa comunidade no aumento do pescado e na preservação ambiental também. Igarapé, em Amondá. E eu vou só, no meu papel de moderadora, pedir para a gente ter atenção ao tempo, tá? Aquele ali é o tempo geral para encerrar todo o painel. Maria, por favor, fica à vontade. Boa tarde, senhoras e senhores. Em nome do Igarapé, em Amondá, das pessoas que estão lá na comunidade, eu quero saudar a todos e dizer que é uma honra falar do Igarapé, em Amondá nesta COP30. Né, representar aquelas pessoas que estão lá sofrendo e que hoje elas têm o apoio do governo do Estado através da SEMA. Nós temos uma apresentação para colocar. O Instituto Igarapé em Amondá surgiu, ele nasceu das dores. Né? Eu, enquanto filha da região, raiz na região, eu não poderia me omitir aquela situação que a gente vivia lá. Então, a gente criou o Instituto Igarapé em Amondá, que é localizado numa região de várzea amazônica, no município de Oriximiná. Né? Ele está numa região de águas barrentas, né? Águas que precisam ser cuidadas e que lá existem pessoas, população tradicional ribeirinha. Está passando? Quem somos? Né? Somos uma organização criada em 2017, né? E que estamos na Calha Norte. Como vocês podem ver aqui, essa é a nossa sede. Uma sede humilde, é um barracão, é uma casinha. Né? E aqui a gente está mostrando a cheia, como é que fica na época da cheia. A água lava o assoalho e a gente fica em cima dos peixes, dos jacarés, dos botos, e uma diversidade muito grande. Você pode passar, doutor? Aqui a gente tem um trabalho voltado para a educação ambiental, né? E para a pesca. Pode passar, doutor. Essa é a nossa população, gente. É uma população ribeirinha formada de idosos, formada de pessoas que cuidam do religioso, que cuidam de um trabalho voltado para a nossa região. A gente teve aqui um
um deslocamento daqui de fauna, né, através do Guild, com a anuência da SEMA, para a questão da recuperação da fauna de tartarugas. Levamos tartarugas para a região, com a ajuda do governo do estado, através do GRAESP, né? Aqui é o nosso trabalho de educação ambiental. A gente tem uma pequena biblioteca em que a gente atua junto com as crianças. E aqui a gente teve um resgate de peixe-boi, né? Um resgate de peixe-boi em que deu origem à nossa lei estadual 10.322, que instituiu o Dia Estadual do Peixe-boi Amazônico. Aqui a gente teve a entrega de uns filtros, né, para a comunidade, para tornar a água potável, para tornar a água acessível para as comunidades, porque nós estamos numa área em que é um paradoxo. Embora a gente tenha muita água, mas ela é imprópria para consumo. E esse ano teve um fato diferenciado, Emerson, não sei se tu lembras, em que, devido à seca extrema, o que eles falam? Que se proliferou ratos, né? E esses ratos foram encontrados nos peixes. Quando eles partiam os peixes, tinha os ratos dentro. A gente tem um trabalho voltado para a agricultura, extração de açaí, abacaba, né, meliponário, e um trabalho voltado para as mulheres que elas têm o costume das redes. Elas produzem redes. É uma técnica antiga que passa de mãe para filha. Aqui a gente tem um trabalho voltado também com a produção de sabão, né, voltada para oferir rendas. Volte lá, doutor. Aqui a produção de sabão que a gente usa andiroba, o murumuru, copaíba, né? E a gente vende esse material para que as mulheres possam oferir renda. Aqui uma translocação de fauna que a gente fez, como eu lhe falei, do Guild para a nossa região, porque a gente já estava com muita dificuldade em tartarugas, em tracajás, e a gente, com a ajuda do Museu Guild, fez essa translocação desses animais. Aqui, gente, eu quero chamar a atenção, no ano de 2023, a gente teve uma seca extrema, e a gente reuniu a comunidade para ir salvar pirarucus e tartarugas, né? Então, como vocês podem ver, eles mergulham nas poças, né, para salvar esses filhotes. Então, tiramos os filhotes das poças e levamos para os lagos. Aqui a gente teve o resgate do Gutão, né? João Gutão é o nome do peixe-boi, né, que está sob a nossa tutela com a anuência da SEMA. Esse peixe-boi ele foi resgatado em 24 de março de 2022 e está, desde então, sob a nossa tutela. E ele deu origem, como eu já falei para vocês, ao Dia Estadual do Peixe-boi Amazônico, né? E esse ano a gente resgatou 3 filhotes de peixe-bois e trouxemos para Belém, destinamos para Belém. Eu quero dizer para vocês o que é o fundamental aqui. É a educação ambiental, né? Porque se a gente não cuidar das crianças, se a gente não cuidar das comunidades, a gente não vai conseguir alcançar, que é o salvamento das espécies, salvamento da região, da Amazônia, né? Então, esse é o nosso objetivo, né? Educar, sensibilizar e educar a comunidade e as crianças. Aqui foi um curso que foi feito em Belém, com o apoio da SEMA, trouxemos a comunidade para este curso aqui, no CETRAS UFRA. Uma capacitação da população, do nosso pessoal em Mamirauá. As palestras que a gente realiza na região, né, como uma forma de orientar as pessoas, dizer para elas que elas se sintam parte daquela situação, que elas se sintam parte daquela região. E hoje, gente, isso já acontece, né? As pessoas estão agradecidas por este acordo de pesca e o que ele tem trazido para as pessoas. Hoje eu recebi uma ligação dizendo do avistamento de
tartarugas na nossa região. Então, isso já é um resultado pós-acordo, porque a nossa região, como diz o doutor Rodolfo, ela está sinalizada, ela tem, salvo engano, 14 placas, né? E nós recebemos uma lancha. Esta lancha, a gente está fazendo a fiscalização com o apoio da Polícia Militar. Nós temos pleno acordo da Polícia Militar, já foi apreendido quase 2 mil quilos de peixes, 1.400 metros de arrastão. Então, está tendo um retorno. E esse retorno é visto através da alimentação das pessoas, né? Isso é fato, né? O resultado do acordo de pesca. Então, eu não posso mais me alongar, porque tem o Emerson, né? Mas a gente tem muita coisa para contar, né? Se a gente for falar o que se passa na região, o que a gente sente, o que as pessoas estão passando hoje de felicidades. Hoje elas dizem, nós temos um apoio na região, né? Então, as pessoas conseguem se alimentar, já não estavam conseguindo se alimentar. Então, eu quero agradecer essa oportunidade que o doutor Rodolfo está dando para a gente. E só dizer uma coisa, é difícil fazer esse trabalho, né? Esse ano, por exemplo, a gente foi ameaçado lá, né? Eu tive a minha casa ameaçada de que aqueles pescadores que descontentes iam invadir o Inhamundá. Então, foi um momento terrível, complicado para nós, muito complicado. Mas é isso, a gente não pode desistir, principalmente quando a gente tem o apoio de pessoas como o doutor Rodolfo, que ele tem um olhar voltado para a nossa região. E isso me dá vontade de continuar, de dizer, eu vou continuar no Inhamundá fazendo este trabalho que a gente está fazendo hoje, né? E trazer as nossas crianças, trazer as comunidades. Na região, gente, nós só víamos peixe-boi no arpão, né? Então, hoje, a gente já tem pescadores trazendo filhotes, entregando filhotes. Então, isso é um grande avanço, né? A partir de setembro deste ano, tivemos um projeto apoiado pela SEMA, que é o projeto SOS Peixe-Boi da Amazônia, que a partir de março vamos ter a inauguração da nossa base científica, e isso está sendo assim, um negócio que está mexendo com a nossa região. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria. Com a fala da Maria, a gente vê a importância de fato, colocar a comunidade local no protagonismo e o papel, a importância que eles têm no papel na conservação da biodiversidade. Agora eu passo a palavra para o Emerson, que faz parte da liderança do Acordo de Pesca do Lago do Sapucuá. Por favor, fica à vontade. Só no meu papel de moderadora, por favor, vamos ficar atentos ao tempo, que a Laura ainda precisa fazer a fala dela. Tenta o outro. Oi, boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar o secretário, Dr. Rodolfo, uma satisfação muito grande de fazer parte desta bancada aqui, vamos dizer assim. A Cris, nossa grande parceira, a Laura. Hoje é muito importante a gente ver no protagonismo não só da Hidrovias, secretário, mas de outras empresas, que são nossas parceiras, inclusive o protagonismo das mulheres. Então, eu queria parabenizá-las aqui pelos seus feitos, sem desmerecer o trabalho dos companheiros homens, né? O trabalho do governador do estado, Helder Barbalho, e deste grande homem, vou dizer assim, um companheiro, que tem sido para a gente o Dr. Rodolfo. Ele atende a gente, às vezes, dia de domingo, ele responde a gente. Difícil, né? Ouvir de um secretário responder no WhatsApp, responder mensagem. A gente consegue com o Dr. Rodolfo. O senhor conquistou a gente. Somos amigos. E queria dizer a todos aqui que o acordo de pesca, ele é nada mais, nada menos do que uma força de vontade daquelas comunidades que ali estão,
eu estou representando aquelas comunidades. Como já foi dito, meu nome é Emerson Carvalho e eu represento um projeto agroextrativista do Estado do Pará, que é um PAEX. A minha entidade é a CONTAGS, que é a Associação das Comunidades das Glebas, Trombetas e Sapuquá. E lá a gente desenvolve um trabalho já há mais de 20 anos, mas nós, a partir de 2017, e eu recordo muito bem, secretário, que nós fizemos o protocolo desses acordos de pesca em cima da coxa, escrevendo lá nas SEMAS, em 2017, escrevendo à mão, né, para protocolar um documento, porque senão a gente ia perder a oportunidade. Eu falo muito aqui para as companheiras lá das SEMAS, que eu fico perturbando elas, o diretor de licenciamento, que eu digo, é muito demorado para a gente vir aqui. É muito caro, eu vim em 2023 aqui, eu estou voltando agora somente, porque é muito caro para a gente vir aqui. Lá da minha cidade, a gente gasta uma noite toda vindo de Oriximiná para Santarém, uma noite toda, são 11 horas de viagem, e quando a gente tem recurso, a gente vem e gasta 1 hora de avião, então é R$2.000, R$3.000 uma passagem. Se vier de barco, são 5 dias. Quem conhece sabe disso. Então é muito difícil. A gente está lá na ponta. O meu município de Oriximiná, ele faz fronteira com a Guiana Francesa e Guiana Inglesa. Guiana Suriname, desculpa. É lá na fronteira, Oriximiná. Oriximiná tem 107 mil quilômetros quadrados. É maior do que muitos estados do Brasil. Então, é um lugar onde a gente precisa de muita atenção, inclusive da segurança pública. Hoje a gente faz o papel, inclusive, de fiscal com a Cris. E nós já temos sofrido, nós tivemos o primeiro acordo de pesca, e eu lá estava, em 97. Nós já tínhamos um acordo de pesca. Foi o primeiro com as Lago, que era do Lago Grande, Santarém. O primeiro acordo de pesca a ser aprovado, um dos primeiros do Brasil, foi o nosso em 97. Então nós já temos experiência de acordo de pesca. Porém, nunca nós tínhamos tido o apoio do Estado. Quero agradecer aqui a Hidrovias, que acreditou nesse modelo de governança, acreditou naquelas pessoas que foram enviadas, porque não é fácil. Certamente algumas pessoas estão nos conhecendo agora, mas acreditar que lá tem pessoas sérias é muito difícil hoje. E vocês acreditaram. O Estado acreditou. O doutor Rodolfo acreditou, o governador acreditou. A Cris é uma grande parceira. Ela não se cansa, esta grande companheira que está aqui, esta grande mulher. Ela não se cansa de ir atrás, de cobrar, de falar para a gente, de levar conhecimento daqui, de trazer as nossas falas para cá também. Então hoje estar aqui, para mim, é um motivo de honra. Sabe, só tenho a agradecer a Deus, agradecer a vocês, que nos deram essa oportunidade, porque a gente está trazendo a voz. Eu sou nascido e criado lá naquele lago, onde é o acordo de pesca. Sabe, eu estou vindo para cá, tive oportunidade, como muitos de vocês, de estudar também, eu sou gestor ambiental, né, de formação, e hoje eu voltei para aquelas comunidades, que são minhas comunidades, para ajudar, sabe, e ajudado com conhecimento empírico que eu já tinha, para mim foi muito importante ir para o banco de uma faculdade para estudar, assim como muitos de vocês, porque aprimorou o meu conhecimento. E hoje estar lutando para repovoamento daqueles rios e lagos, gente, para sustentar, e digo para vocês, nós estamos numa área muito estratégica, porque a gente está ali na fronteira do Amazonas com o Pará, bem na fronteira, ali, entendeu? O Rio Cachoeiri, que é um outro acordo de pesca, que eu falava com o pessoal da Hidrovias, nós temos que dar uma atenção, lá também, o Nhamundá e o Sapuquá. Então, esses acordos de pesca, eles são afluentes ali desses rios, eles tanto abastecem o Pará, quanto abastecem o Amazonas. Olha a importância. Então, agradecer ao governo do Estado, agradecer a Hidrovias, agradecer essa parceria aqui, público-privado, a partir da decisão daquelas comunidades. Olha como se inverteu a coisa. Se inverteu, porque hoje, secretário, é a decisão da comunidade que vale. Não é uma decisão política.
mas é uma decisão da comunidade, é uma decisão daqueles moradores que disseram, que já vêm dizendo há muito tempo que querem a preservação daquele lugar. E hoje, para essa transição energética, para essa questão, por exemplo, que hoje a COP30 traz, que é não somente olhar para as árvores, para os animais, mas olhar para quem está debaixo dela, para quem está na beira daquele rio morando, como nós moramos ali, é muito importante, porque somos nós que cuidamos. Eu queria fechar minha fala dizendo para vocês, quem são os guardiões da Amazônia somos nós. Quem são os guardiões dos rios, das florestas, somos nós. Não precisa de mágica, é só apoiar quem está lá, porque nós já fazemos isso. Nós moramos ali, a minha comunidade, por exemplo, tem mais de 100 anos de existência aquela comunidade. E hoje você vai lá, tem peixe. Nós temos um projeto lá, nós estamos com 1.108 covas de quelônio lá no Barreto, através do projeto Pé de Pincha, trabalho voluntário, sabe? E lá na região da Cris, na minha região, nós temos muitos projetos que estão funcionando. E creiam, sem recurso público, a maioria é a partir de um desejo da comunidade. Então, um grande agradecimento a todos vocês pela oportunidade, dizer que a gente está aberto para diálogo com vocês e agradecer aí a parceria de vocês com a gente. Muito obrigado. Emerson, Maria Cristina, nós é que estamos honrados com a presença de vocês aqui. Nós estamos honrados com a presença de vocês aqui, tá joia? Não são vocês, somos nós. E eu queria encerrar com a fala da Laura. Por favor, Laura, conta um pouco para a gente como está sendo o papel da Hidrovias nesses acordos de pescas inéditos. Que emoção, né? Que lindo ouvir isso do Emerson, da Maria Cristina, do secretário. E o maior orgulho ainda de ser aqui na COP30. Maior orgulho ainda de ser na COP30, em Belém do Pará, na minha terra. Estou extremamente orgulhosa. Boa tarde a todos. E depois de ouvir o secretário, a Maria Cristina, o Emerson, fica muito mais claro para mim, e acredito para todos vocês também, o quanto essa iniciativa ela é necessária e do quanto realmente ela precisa ser construída de quem verdadeiramente vive o rio todos os dias. E, para mim, falar disso tem um significado muito profundo, porque eu sou paraense e eu sou filha de família ribeirinha. Eu cresci ouvindo história de pescador. E quem cresce ouvindo história de pescador, Emerson, Maria Cristina, né, o secretário também já deve ter ouvido muita, sabe o que é torcer para que a cheia certa venha, para que o peixe volte, para que o rio se mantenha vivo. E eu estou muito orgulhosa, muito feliz de poder estar hoje, né, representando a Hidrovias do Brasil nesse projeto. E para falar dessa parceria, né, desse papel da Hidrovias, eu quero trazer 3 pontos para vocês. O primeiro é o desafio que nós enfrentamos. O segundo é o legado que nós estamos construindo. E o terceiro é a união real entre Estado, comunidade e empresa. E falando primeiro de desafios, eu costumo dizer que trabalhar na Amazônia exige respeito pela Amazônia, porque o território é enorme, é vasto. Cada comunidade tem a sua dinâmica, tem a sua particularidade e não cabe aqui uma receita pronta ou uma pressa. Não tem como a gente saber exatamente como atuar. A gente vai aprendendo com o tempo. E nós, como empresa, aprendemos muito. Aprendemos com vocês, lideranças, aprendemos com os territórios, aprendemos com a secretaria, os técnicos da SEMAS, que, aliás, secretário, são muito capacitados tecnicamente, contribuíram muito com o nosso trabalho em como a gente iria desenhar o nosso escopo técnico, digamos assim, né? E a gente foi aprendendo também a ouvir com qualidade, de forma genuína, a comunidade. A gente foi aprendendo a respeitar a diversidade cultural, o tempo. E, passo a passo, devagar, nós fomos construindo confiança
confiança com o território, confiança técnica, e confiança é a base de tudo. E para falar de legado, o que mais me emociona nesse projeto é ver a força da voz da comunidade. O Emerson falou, né, Emerson? Os verdadeiros guardiões dos rios é a comunidade, são as lideranças, são os monitores. Nós formamos monitores. Eles conhecem o rio melhor do que ninguém, conhecem o território melhor do que ninguém. Nós estamos fortalecendo governança local, nós estamos preservando os recursos pesqueiros, nós estamos valorizando os saberes tradicionais e dando visibilidade a essa prática que é tão necessária e que tem sustentado famílias de gerações em gerações. Aliás, quem aqui nunca comeu um peixe fresco, né, assado na brasa, um avoado com uma farinha bem torrada? É uma delícia, né? Então, por por manter essa tradição, por manter esses saberes tradicionais, a gente precisa apoiar esse tipo de iniciativa. Um real, onde o Estado traz política pública, a comunidade traz conhecimento e prática, e a Hidrovias do Brasil, trazendo apoio técnico e investimento nessa iniciativa. E quando esses três atores eles se reconhecem como aliados, a Amazônia ganha. Uma Amazônia viva, uma Amazônia produtiva e uma Amazônia sustentável. E eu quero dizer que, para nós, Hidrovias do Brasil, apoiar essa iniciativa é muito mais do que cumprir uma obrigação ambiental. Para nós, é acreditar que a gestão dos recursos naturais tem que ser feita com as pessoas e para as pessoas. É assumir que conservação e crescimento podem andar juntos, sim, desde que haja diálogo, transparência e corresponsabilidade. E, para encerrar, eu quero dizer que estou extremamente orgulhosa de estar aqui, de estar falando dessa iniciativa e de hoje estar representando a Hidrovias do Brasil nessa iniciativa e falar para vocês que, para nós, Hidrovias do Brasil, deixar um legado positivo de transformação social por onde nós operamos é o que nos move, é o que me move como profissional. E deixo aqui o convite a todos vocês para que vocês se unam a essa causa, para que vocês dialoguem com o Estado, com a comunidade, que juntos nós possamos construir soluções duradouras para que a gente possa preservar os nossos recursos pesqueiros e para que a gente possa manter a pesca artesanal na Amazônia. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, pessoal. Uma boa noite. E eu encerro com a mensagem de que acordos de pesca como esses, eles não são somente um instrumento de ordenamento, eles são o futuro. Obrigada, boa noite a todos.